A quem interessa esse tanto de empresas estatais? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que dizer do excesso de empresas estatais? Até bem pouco tempo, o Brasil tinha 440 delas, mais de 600 se contarem as filiais. Na atualidade, o Brasil possui cerca de 200 estatais federais, sendo 46 delas controladas pela União. As estatais brasileiras são de dois tipos: empresas públicas, onde 100% do capital pertence ao poder público, e sociedades de economia mista, cujo capital é tanto público quanto privado na forma de ações. Na prática, também podemos considerar as concessionárias de serviços públicos como uma modalidade da empresa estatal, pois a concessionária é apenas uma empresa privada que ganhou a licitação, muitas vezes fraudulenta, de poder exercer um monopólio mantido pelo Estado. Assim, as concessionárias de transporte público, rádio, televisão, telefonia, saneamento básico, pedágio rodoviário, fornecimento de energia elétrica, entre outras, são monopólios ou oligopólios com os fuzis do Estado ao seu favor. São, portanto, parte do Estado e não são livre mercado. Nos Estados Unidos, existem pelo menos 7.000 empresas estatais. Nos últimos anos, aquele país, que um dia já foi um Estado mínimo, tem se tornado cada vez mais socialista. Indo na contramão da liberdade empreendedora, os Estados Unidos reestatizaram 320 serviços e empresas que haviam sido privatizadas. Desde então, voltaram a ter o controle sobre o fornecimento de água, cuidados de saúde, serviços sociais, energia elétrica, presídio, telecomunicações e outras áreas. Para atacar o mercado, os estatistas soltam slogans demagógicos como "empresas privadas miram em consumidores, mas empresas públicas focam em cidadãos". A falácia consiste em pensar que um cidadão, vivendo em sociedade, precisa mais da cidadania para existir do que do consumo de bens e serviços propriamente ditos. Eles se esquecem que a economia é vida. Ora, se cidadania é um conjunto de direitos e deveres de um habitante da polis, cidade, então a empresa pública, focando no cidadão, teria que existir para prestar direitos ao invés de serviços. Logo, ela não poderia ser uma empresa pública, mas sim um órgão do Poder Executivo. Se a empresa pública priorizasse a cidadania tanto assim, não poderia nem mesmo cobrar pelos seus serviços. Bastaria alguém ir ao banco estatal e exigir empréstimos irrestritos ao argumento do direito à dignidade da pessoa humana. Seria possível cobrar gasolina grátis da monopolista petroleira pública em nome do direito de ir e vir do cidadão, e assim por diante. O ponto é que as justificativas estapafúrdias sobre a existência de empresas públicas planificando a economia não convencem. Se uma firma não se pautar por critérios de lucro, ela não usará seus recursos de forma inteligente. Ela irá falir. Porém, a empresa estatal continua existindo por lei. Restará ao governo roubar mais dinheiro da população via impostos para recuperar a empresa pública da falência. Portanto, de um jeito ou de outro, o cidadão, entre muitas aspas, será um consumidor obrigado a pagar mais caro pelo serviço. Se a empresa pública se pautar no lucro, ela possivelmente distorcerá o mercado, atrapalhando a concorrência. Tornar-se-á um monopólio ou um cartel e cobrará mais caro. Se não se pautar no lucro, ou se tiver prejuízos por conta da corrupção de políticos e funcionários públicos, o consumidor pagará por um serviço de má qualidade. Depois, ele perderá dinheiro de impostos usado para a recuperação financeira da massa falida estatal. Empresas estatais criam monopólios e oligopólios porque dificultam a entrada de novos players. Elas têm governança corporativa corrompida por interesses políticos. São mais ineficientes, desperdiçam recursos, encarecem os serviços, ditam os preços, usam dinheiro de imposto para existir, enquanto alegam que isso é bom para o povo. É engraçado que os estatistas que esbravejam contra a competição desleal do mercado são os mesmos que defendem a existência de empresas públicas. Essas sim, desleais. Um argumento estatizante usado ainda hoje pelos socialistas reacionários é:
Mas sem um correio do Estado, quem vai levar cartas aos pobres que moram em áreas pouco acessíveis? Como o pobre vai receber sua conta de luz? Bem, em primeiro lugar, o filósofo anarquista e voluntarista Lysander Spooner já demonstrou nos idos 1844 ser possível prestar um serviço postal melhor e mais barato do que o dos correios estatais. Spooner fundou a American Letter Mail Company, uma companhia postal privada e descentralizada que conseguiu entregar encomendas por diligências de cavalos e com muito mais capilaridade do que os correios centralizados dos Estados Unidos. Quando o governo estadunidense se viu ameaçado pelos serviços mais eficientes e baratos do grande libertário Spooner, impôs o fechamento da American Letter Mail Company. Em segundo lugar, o excesso de greves nos Correios do Brasil fez com que o mercado reagisse e desse espaço a várias empresas de logística. O corriqueiro agora é que muitas empresas já possuem seu próprio setor de entregas por todo o território nacional, mesmo em zonas rurais pouco acessíveis. Quando uma empresa não possui um setor de entregas, ela contrata outra empresa especializada nesse critério. Uma capilaridade logística no livre mercado tem integrado os modais hídricos, ferroviários, rodoviários e aéreos, de modo que não tem um planejador central capaz de compreender como se dará essa capilaridade. Apenas o mercado pode resolver isso. A terceira consideração é que empresas que precisam enviar faturas de cobranças para endereços possuem reais incentivos de fazer tais cartas chegarem aos devedores. De novo, com o excesso de greves nos Correios, as empresas evoluíram para aplicativos de pagamento. Se fosse permitida a livre iniciativa de correios privados, surgiriam empresas pequenas de entregas municipais, estaduais e interestaduais. Assim, por exemplo, se a Companhia de Telecomunicações Alf S.A. quisesse remeter uma fatura de aparelho celular para o longínquo povoado ribeirinho de Bob, bastaria postá-la nos Correios Charlie Ltda, interestadual. Suponha, porém, que os Correios Charlie Ltda não tenham alcance para chegar ao povoado de Bob. Nestas circunstâncias, a empresa de Charlie contrataria os serviços de correios estaduais e ou municipais para fazerem a conexão da postagem até atingir a localidade desejada. Em princípio, isso traria um custo maior ao usuário do serviço postal, Bob. No entanto, as pessoas não pagariam mais impostos para o correio estatal. Isso seria mais justo, pois hoje mesmo quem não usa o serviço postal tem que pagar o subsídio de quem o usa. Além do mais, um livre mercado de logística e postagens aumentaria a oferta dos serviços, o que cedo ou tarde traria redução de preços. Por último, cabe enfatizar que quando Bob foi morar num lugar longínquo, ele teve o bônus da tranquilidade de não ter que morar num centro urbano. Ele vive num local silencioso e rodeado de natureza. Porém, ele tem o ônus de não possuir o mesmo acesso a transportes, correios, escolas e hospitais existentes na cidade. É uma questão de escolha, de ônus e bônus. É impressionante como os socialistas acham que indivíduos que têm o ônus de viver no tumulto e poluição das cidades precisam ser obrigados a pagar impostos para que Bob tenha cartas a um preço irrisório, uma linha de ônibus interestadual só para uns poucos habitantes de tal localidade, uma escolinha pública para os filhos dele e assim por diante. Onde houver demanda, haverá oferta. Os preços tenderão ao equilíbrio. Essa é a forma verdadeiramente justa. Todo cidadão é um consumidor. Nem todos, contudo, são produtores. Quando o Estado interfere no mercado, ele inibe os produtores. As ofertas ficam limitadas. Os preços sobem. E por mencionar oferta e demanda, verifica-se outra grande diferença entre empresas e concessionárias do setor público e empresas do setor privado. Quanto mais livre é um mercado, mais ele deseja que os consumidores queiram seus serviços, pois ele quer atender a demanda. Ele se esforçará para alocar seu capital para produzir mais produtos, mais serviços, mais tecnologia, mais soluções. Em outras palavras, ele aumentará sua oferta para atender à crescente demanda. Já os serviços do Estado funcionam na lógica inversa. Quando há um aumento na demanda, o Estado culpa os consumidores e força-os ao racionamento. Quando há escassez, o poder público não tem os meios racionais de alocar capital de forma inteligente. Decorre disso um choque na oferta.
Assim, um cidadão, entre aspas de novo, se verá forçado pelo Estado ao racionamento de energia elétrica, restrições no uso da água, toque de recolher quando a violência aumenta e revezamento de veículos no trânsito. Havia linhas telefônicas limitadas quando a telefonia era uma empresa estatal. As operadoras, embora sejam concessionárias contaminadas pelos tentáculos do Leviatã, possuem um mercado menos restritivo do que antigamente. As operadoras, ao menos, sanaram o problema da oferta. Enquanto a indústria de bebidas cresceu no Brasil nos últimos anos, usando bastante água para produzi-las, os monopólios estatais de saneamento continuam tendo que racionar água de tempos em tempos, de tal modo que tem mais pessoas pobres tomando refrigerante e usando o celular com internet do que tendo acesso ao saneamento básico. Para arrematar, só resta responder que esse excesso de empresas estatais e concessionárias só interessam aos plutocratas, e depois, quando tudo está mais caro, o iludido e o político culpam o capitalismo malvadão. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rods, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!